em que situação, para esse cara, para essa empresa que é mais familiar, vamos falar assim, Aham. existe alguma situação que é mais vantajoso fazer o investimento na PJ? Sim, existe, Thiago, porque aí nós vamos olhar, não existe uma fórmula pronta, né, uma fórmula de bolo, mas tem situações que sim faz sentido, tá? Por quê? Porque a holding, ela é uma PJ, então, e existe a PJ administradora de bens. Então, vamos dar um exemplo, o Thiago, na pessoa física, ele tem um apartamento e ele aluga esse apartamento. Essa receita do aluguel, se você declarar na tua pessoa física, ela vai entrar junto com outras receitas tua e provavelmente vai dar uma receita que vai estourar o teto e tu vai ter que recolher 27,5% de IR. E se você tem uma administradora de bens, você vai pagar 13% de IR, né, de imposto. Então aí você ganhou 14,5% nessa otimização. Então uma administradora de bens com essa finalidade funciona super bem. A holding, ela também é um excelente ativo de sucessão patrimonial. Aonde, por exemplo, na falta de um dos proprietários, vamos dizer assim, você consegue montar uma holding, montar a estrutura dela societária ao ponto de gerar algumas isenções de imposto e também algumas facilidades. Então, por exemplo... A gente já até falou num episódio do podcast, dá uma rolada lá, que vai ter alguma coisa dessa questão da sucessão patrimonial, mas isso é importante para a questão dos investimentos, né? Sim, a muito. gente fala é financeiro, isso envolve muito financeiro. Então, pode continuar. Isso, e por que não é uma regra 100%, né? Porque, por exemplo, a própria holding, a própria administradora de bens, ela vai fazer sentido a partir de um tamanho de patrimônio, porque ela tem também custos, você vai envolver a parte financeira, a parte jurídica e a parte contábil, né? Então, por isso que tem que analisar. E a própria questão da empresa também, né? Que nós falamos sobre produtos como um todo, então tem que realmente olhar a fotografia, porque cada situação é uma situação diferente aí para o investimento. Mas aí, como no caso, a holding, uma administradora de bens, ela nasce com esse fim específico. Isso, inclusive... De guardar o patrimônio e muitas vezes gerar renda sobre esse patrimônio. Exato, exatamente. E um ponto interessante também da holding é que ela pode ser uma alavanca patrimonial e financeira para o investidor, no sentido da própria holding dar liquidez para a pessoa física. Então, por exemplo, tem uma modalidade, você fez um investimento no imóvel na planta, na tua pessoa física. Quando esse imóvel fica pronto, você tem a opção de deixar ele na pessoa física e alugar, ou você tem a opção de transferir ele para essa holding. Na transferência, sempre a contabilidade vai olhar o preço de custo e preço de venda. Em algumas situações, alguns investidores conseguem e optam por colocar pelo próprio preço de custo. Mas existem também modalidades de negócio que a própria holding, por ser uma PJ e ser uma empresa, ela consegue comprar da própria pessoa física e dar liquidez para a pessoa física. É uma operação lícita, você recolhe ganho de capital, tem contrato de compra e venda. Tu não está incorporando o capital dentro da holding. Tu estás vendendo algo que é teu para a tua holding. Exatamente, até porque a holding não deixa de ser um ativo com uma sociedade familiar também. Tem outras pessoas, outros membros, né? Então, isso é possível. Claro que, assim, aí você tem que conhecer os instrumentos e conhecer também os próprios ativos de crédito, enfim, que vão dar liquidez para isso, né? O próprio consórcio, por exemplo, é um instrumento que funciona muito bem no sentido de dar esse tipo de liquidez, ajudando a pessoa jurídica a comprar e a pessoa física recebe à vista esse valor. Então, é uma injeção de liquidez justamente para você continuar investindo, etc. Então, a gente trabalha com consórcio também, não? Sim, trabalhamos, Thiago. Nós ali, nós temos basicamente 3 braços, né, na operação. O investimento, que é renda fixa e renda variável nacional e internacional. A parte de crédito, trabalhamos com consórcio, home equity, que nada mais é que um capital de giro como garantia, o próprio imóvel entra como garantia. E a parte de financiamento também, e capital de giro, também a gente faz operações nesse sentido com parceiros, inclusive com fintechs também parceiras. E também a área de seguros. Então, também seguro residencial, seguro de vida, seguro patrimonial. Por quê? Porque o escritório, ele nada mais é do que uma boutique que o investidor ele resolve a vida dele, né? No sentido patrimonial e financeira. Então, faz parte, por exemplo, do nosso trabalho, nós buscamos, na parte de planejamento financeiro e patrimonial, fazer um diagnóstico.
Então, por exemplo, o Thiago e a Fran são nossos clientes. Nós vamos entender, olha, vamos fazer um diagnóstico 360, vamos entender quais são os teus ativos e quais são os teus passivos. A partir desse momento, nós vamos entender se está subalocado, né? Se você está tendo um risco maior em um determinado ativo, e ali a gente já consegue fazer um rebalanceamento. Mesma coisa para o passivo. Tem muitos clientes que chegam com uma dívida cara, que a gente tem já de imediato uma oportunidade de trazer algo mais interessante, né? E aí isso também não deixa de ser é um ganho financeiro também para o cliente. Então, entender o ativo e passivo, a gente vai entender a estrutura familiar e os objetivos. E aí que nasce esse tipo de proposta. Olha, aqui faz sentido ter uma holding, aqui faz sentido você diversificar um pouco mais. E a partir também desse planejamento, a gente consegue definir números para você de uma carteira de renda passiva, enfim, no objetivo como um todo. Então, é um trabalho super completo, onde cada solução é complementar ao ponto de resolver a vida do cliente. Porque, por exemplo, tem o seguro de vida, é uma ferramenta maravilhosa. Ele pode substituir a holding, né? Na questão de sucessão. Sim, Porque eu faço um seguro no valor que vai resolver toda a parte do Ele vai dar inventário, né? liquidez, vai ter o custo, o Isso. trabalho do inventário vai ter o custo, só que aí você vai ter a liquidez e esse valor do seguro ele não entra no inventário. Então, há poucos dias, dependendo de cada seguradora, né? Cada empresa, Exato. ele já disponibiliza esse dinheiro na conta dos beneficiários. Isso. Em algumas situações ele substitui, onde muitas vezes ainda não vale a pena você ter uma holding e o seguro, dependendo da estrutura e da forma como ele é montado, ele pode sim substituir. É exatamente isso. Voltando ali para o assunto do consórcio. Sim. Se a gente partir do princípio do que a gente veio falando ali, do caixa da empresa, tentar ganhar rendimento em cima do caixa da empresa, que isso pode ser muito significativo. Até antes de eu falar no consórcio, vou dar um exemplo. É muito comum aqui na nossa região, que é um setor de construção é muito forte, as construtoras terem o hábito de... a política interna de só paga o fornecedor 30 ou 60 dias depois que ele entregou o serviço pronto. Por quê? Porque a construtora trabalha muito com a temporalidade do dinheiro, né? Sim. Então, entre o cliente dela pagar e ela pagar o fornecedor, a gente tá falando de montantes muito flutuosos. Ela faz a projeção financeira de acordo com a obra, né? O andamento da obra, né? Construtora, porque tem determinados períodos que a obra ela vai demandar mais caixa, algumas Sim. compras maiores. Aí você pega uma obra que vai custar 20 milhões, se ela ganhar em todas as contas da obra 30 dias para pagar, com a Selic do jeito que tá, ela ganhou 1% Sim. em cima de tudo. Sim, isso muda Porque o tudo jogo ela pagou dela. 30 dias depois. Então, Exato. tudo esse dinheiro ficou mais 30 dias rendendo 1%. Em 20 milhões, ela fez 200 mil só por essa estratégia de... Exato, exatamente. Do ciclo financeiro. De realmente ganhar tempo entre o a pagar e o a receber. É exatamente isso. E aí a gente sai do jogo de eu tô desesperado para vender, para pagar boleto, e aí entra no cheque especial, vira aquele bolo, eu saio desse jogo e eu inverto. Sim, exato. Ao invés de eu estar no ganha e perde, né? No recebe e no paga. Nesse jogo, ao invés de eu estar sempre no negativo e tendo que pagar juro pro banco, eu tô no positivo ganhando juro do banco, ganhando rendimento. Sim, perfeito. Esse é o raciocínio, Thiago. E aí tem um aspecto muito interessante que entra novamente as soluções das fintechs que você pode incorporar, mas também a inteligência financeira. Então, por exemplo, tem setores que descobriram uma forma de alongar de forma significativa o prazo de pagamento sem prejudicar o seu fornecedor. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem empresas, a própria BRF, JBS, trabalha no setor do agro também, mas com frigorífico. Essa foi uma dor que eles conseguiram solucionar. Eles utilizavam muito caixa para fazer pagamentos aos fornecedores no curto prazo. Eles conseguiram estender esse pagamento, muitas vezes para 6 meses. Eles embutem um juro para o fornecedor e caso o fornecedor precise antecipar, eles têm o banco que consegue antecipar
mas não utiliza do fluxo de caixa. O dinheiro do banco é um outro dinheiro, né? Uma outra A disponibilidade. própria financeira deles. A própria financeira deles, né? E aí tem uma situação também, assim, que tem empresas que fazem e não é nem o próprio banco. Ela vai lá no Itaú, no BTG, no Santander e fazem um combinado. Olha, Itaú, BTG, enfim, Santander, a Fran tá aqui, a minha fornecedora. Eu vou te enviar os documentos dela, você faz uma análise de crédito e aprova um limite para ela? Aprova. Se ela precisar antecipar e eu te disser que a mercadoria está entregue e te mostrar a nota, você antecipa? Ele diz sim, antecipo. Aí tem um jogo combinado que é o ganha-ganha, ajudou todo mundo, ajudou o fornecedor, ajudou a indústria, ajudou o banco. Então sai todo mundo muito feliz aí nessa operação. Não compromete o caixa da empresa. Isso é um grande... Cara, é um risco, né? Às vezes as pessoas querem... Os empresários querem, eu vou investir, eu vou pagar, eu vou liquidar todas as minhas contas. Está entrando dinheiro, eu vou liquidar, eu não quero ficar com dívida. Mas, espera, assim, se você não tem caixa, qualquer coisa que acontece que saia fora daquilo do planejado... você vai ter problemas. Exato. Até, muitas vezes, tem empresas que buscam crédito para giro. Claro que o crédito para giro, ele geralmente tem uma taxa de juros mais alta. Mas justamente para manter essa saúde financeira do caixa. Exato, exatamente. Porque aí você pega um recurso, vamos lá, 100 mil reais. E aí você coloca essa negociação para pagar em tantas vezes X reais. Faz o planejamento financeiro, coloca isso dentro do teu fluxo. Fica saudável, você não vai ficar passando aperto. Tá tudo bem. Exato. Se a tua empresa tem uma rentabilidade muito maior do que aquele juro que você vai pagar sobre esse capital, né? Exato. Esse é um ponto muito bom, né, pessoal? Que é a principal pauta do dívida para a empresa é bom ou não? E aí a resposta sempre é depende. Né? Depende qual que é o custo financeiro, quanto a empresa faz de dinheiro com aquela disponibilidade e qual que é a margem dela. Mas, muitas vezes, o que permite um crescimento acelerado de uma empresa é dívida. Então, muitas vezes, sim, ter dívida competitiva, dívida barata é muito bom. Porque esse empréstimo que tu pegou, ele te possibilita comprar uma máquina que vai industrializar o teu processo, ou contratar mais gente, botar mais dinheiro em tráfego, tu movimenta a máquina da empresa mais, que ela vai faturar mais, né? E você coloca, vamos dizer que você... transfere parte do teu risco para terceiros. Isso, exato. E aí entra muito bem o conceito de justamente o dinheiro da empresa e o dinheiro do dono, né? Então, qual que é o melhor dos mundos? Que quando sobra dinheiro, você distribui para o dono por um período, pela regra, mas quando precisar de dinheiro, a empresa usa o dinheiro do mercado, o dinheiro do banco muitas vezes, e não aquele dono volta e aporta novamente aquele dinheiro que ele tirou. Então, a finalidade da empresa é justamente deixar o dono, o fundador e os sócios ricos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela caminhar sozinha. Então,